Amém? Amém. Que Deus abençoe. Vamos receber o pastor Rubens. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe. Boa noite a todos. Amém. Quem não me conhece, sou o irmão Rubens, lá de Bragança, onde nós nos congregamos bem, ali de frente à subestação da Selva, né? Irmão Ivan já conhecia essa mensagem há muitos anos, essa mensagem que nós anunciamos, mas ele não sabia que tinha aqui na cidade, então ele nos encontrou, né? Alguém informou ele, então ele congrega ali conosco e nos convidou para este culto aqui nesta noite, né? E a gente fica muito feliz, muito grato em estar aqui junto com vocês. Como vocês podem ver, nossos hinos sempre são hinos sacros, hinos que agradam o Espírito Santo. A nossa preocupação não é agradar o público, nem agradar o pastor, o diácono, seja lá o que for. Nossa preocupação é agradar o Espírito de Deus, né? Então, é isso que se deve pensar. Eu quero ler a escritura que está em 2 Timóteo, capítulo 4. Eu quero ler o verso 7. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, o apóstolo Paulo diz: Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém? Amém. Glória a Deus. Oremos. Pai Celestial, nesta hora tão bondosa, tão boa, Senhor, Amém. que nós nos reunimos na Tua presença, nós temos certeza, Senhor, que o Espírito de Deus está aqui presente para nos ensinar, para nos mostrar a verdade da Tua palavra. E essas pessoas, Senhor, que de bom grado vêm ouvir a Tua palavra, merecem toda o olhar de misericórdia de Deus sobre eles. Muitos talvez, Senhor, estão precisando de ajuda espiritual, de cura, Senhor, de alguma enfermidade. E eles precisam saber que Deus está vivo. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele quer salvar, Ele quer curar e quer também libertar. Então, Pai, nós cremos que qualquer pessoa aqui que verdadeiramente veio com a boa intenção encontrará Deus em Sua palavra. No nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Graças a Deus. Podeis sentar no nome de Jesus Cristo. Muito se fala sobre a vinda do Senhor, né? E aqui Paulo diz: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, não somente para mim, mas para todos os que desejarem a sua vinda. Os que desejam. É preciso desejar a vinda de uma pessoa para você ter a vinda desta pessoa, né? Nós só viemos aqui nessa noite porque o irmão Ivan desejou que nós viéssemos aqui. Se ele não tivesse desejado isso, nós não tínhamos vindo, ele não teria nem nos convidado. Então você só consegue alguma coisa se você tiver desejo por aquilo, né? Então todo mundo se fala na vinda do Senhor, mas a pergunta é: quem está desejando a vinda do Senhor, né? Essa é a pergunta. O mundo está todos em seus entretenimentos, todo mundo já é religioso, né? Nós vivemos numa era que é chamada Era de Laodiceia. Antigamente, lá nos anos 70, a gente chegava assim na rua e perguntava para as pessoas se quer aceitar Jesus como seu Salvador. Ele dizia assim: olha, eu não vou aceitar agora por causa que eu ainda não consegui deixar os vícios, mas qualquer dia eu vou aceitar Jesus. Eles eram sinceros. Agora não. Agora a pessoa está lá no bar bebendo, a gente chega, quer aceitar Jesus? Ele diz: já tenho Jesus, desde que nasci. É uma era da hipocrisia
É uma era que usa o pretexto para rejeitar a palavra de Deus. E a verdade é que nós não provamos que temos Jesus falando com a nossa boca. Nós provamos que temos Jesus com a nossa vida vivida. Ele disse: o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Quem tem Cristo está vivo espiritualmente. Ele está servindo a Deus. Ele não ama as coisas do mundo. A Bíblia diz: quem ama as coisas do mundo, as coisas que no mundo há, o amor do Pai não está nele. Mas nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas, em vez de se converterem, a palavra converter significa mudar de vida, eles estão agindo com uma tática diferente. Estão dizendo: já tem. E então faz com que a gente possa dizer assim: então não precisa, né, mais nada. E o pior que precisa, né? Todo mundo precisa se converter. Nós encontramos que no dia de Pentecoste havia uma multidão de gente ali que estavam vendo os apóstolos falar em língua e profetizar. E a Bíblia diz que aquele povo tudo já era religioso. A Bíblia diz: eram varões religiosos de todas as nações que há debaixo dos céus. Tinha gente de tudo quanto é religião que você imaginar. Mas eles não fizeram como as pessoas de hoje. Eles não disseram assim: já tenho minha religião. Não, eles chegaram para Pedro e disseram: o que devemos fazer para ter vida eterna? Né? Se Pedro fosse outro, podia ter dito assim: não, você não já é religioso? Fica do jeito que está. Não. Não quer saber se você é religioso, não quer saber se é protestante, se é católico, se é budista, seja lá o que for. Todo mundo tem que voltar para Deus. Todo mundo, porque as religiões também se afastaram de Deus, tá? Então, assim, eu já sou religioso. Pois é, mas a religião se afastou de Deus. Aí, quando ela se afastou, ela afastou levando todo mundo que está nela, né? Para longe de Deus. Mas aqui neste bairro, esta noite, chegou uma mensagem em que você vai ouvir, que você vai dizer: é bem diferente do que eu tenho ouvido. Porque faz muitos anos que você não escuta essas coisas que eu vou falar nesta hora. De Cristo até nós temos 2023 anos tem se passado, tá? Então a nossa idade não é nadinha em termos disso. Porque eu sei que você nessa noite vai dizer assim: mas desde quando eu era criança eu vejo dizer que é assim. Pois é, mas quantos anos você tem? 40, 50, 60? Pois é, 60 anos não é nem um segundo no relógio de Deus. Nós estamos falando de coisas que aconteceram há 1.600 anos atrás. A coisa não mudou quando você era criança. A coisa mudou há 1.600 anos atrás. Foi lá, no ano 325 depois de Cristo, 325 anos depois de Cristo, que os homens começaram a introduzir doutrinas erradas no cristianismo, e o cristianismo foi mudando e hoje está do jeito que está. O cristianismo que você escuta por aí não é o mesmo da Bíblia, tá bom? Então a Bíblia diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, ao passar dos anos, as igrejas foram se afastando do que a Bíblia diz, e hoje elas estão mais longe do que a Bíblia diz, do que o sul está do norte. E você diz: eu sou religioso. Pois é, essa religião se afastou e levou você junto. Amém? E outra coisa importante: a gente com o tempo vai acostumando com o erro. E no dia que a gente escuta a verdade, a gente acha estranho. Porque a gente tem 60, 70 anos de idade ouvindo de um jeito errado. E no dia que ouve a verdade, mas a gente acha aquela coisa estranha, né? Mas é porque a gente acostumou. Vou mais uma vez contar aquela história chata que eu sempre conto, mas aqui vocês ainda não ouviram, só o pessoal lá da igreja. Do guidão da minha moto, né? A minha moto caiu e entortou o guidão. E eu fiquei andando com o guidão torto, que eu não queria estar sem dinheiro para trocar. E nessa brincadeira eu fiquei 1 ano andando com ela com o guidão torto. Eu acostumei com o guidão torto. 1 ano depois, fui ali na oficina de um amigo. E ele disse: que eu não troco esse guidão, é baratinho, eu vou trocar para ti. Ele foi, tirou o guidão torto e colocou um guidão certo, correto.
Na hora que eu montei na moto, que eu fui andar nela, eu achei estranho. Eu achava que estava torto, mas na verdade estava certo. Eu que tinha acostumado com o torto. Eu passei 1 ano acostumado com a coisa torta. No dia que me deram a coisa certa, eu estranhei. Viu? Mas aquele estava certo. Por mais que eu pensasse que estava torto, que estava torto era o outro. Então você nasceu, você tem 50, 60, 80 anos, conhecendo o cristianismo que aí está. Isso aí está tudo torto. Eu vou mostrar para você o cristianismo de 2000 anos atrás, que está escrito aqui na Bíblia, tá bom? Bem. E se você e eu quiser nos salvar, nós temos que voltar para este aqui. Porque este que está em cima da terra não salva ninguém, tá bom? Não pode salvar. Então não adianta um reclamar do outro. A verdade é que esta Bíblia aqui não foi escrita por evangélico, não foi escrita por católico, não foi escrita por budista. E por que eu sei que ela não foi escrita por nenhum religioso? Porque se tivesse escrito por algum deles, teria vestígio deles aqui e não tem. Certo? Não tem. Portanto, se ela tivesse sido escrita por católico, teria alguma passagem que dissesse Maria Nossa Senhora, falaria no Papa, em alguma coisa. E não fala. Então não foi escrito por católico. Se ela fosse escrita por algum protestante, ia falar na Santíssima Trindade. Aqui não fala. Aqui fala em Pai, Filho e Espírito Santo. Mas não fala a palavra Santíssima Trindade. Certo? Se ela fosse escrita por algum protestante, ia estar assim dizendo que Deus só quer o coração. Ou que para ser filho de Deus você tem que ser rico, porque Deus é o dono da prata do ouro. E não tem isso aqui. Ao contrário, aqui tem é que o evangelho é anunciado aos pobres. E ainda diz que o rico não entra no reino do céu. Entendeu? Então, não foi escrito por ninguém da Universal, por ninguém disso ou daquilo. Esta Bíblia foi escrita por homens que tinham o Espírito Santo, por homens que tinham a vida eterna, que não tinham compromisso com nenhuma religião, tá? Nenhuma. Nem budista, nem catolicismo, nem protestantismo, nem nada. E eu dou graças a Deus por isso, porque eu estou seguindo uma Bíblia que ela é neutra, ela não puxa para nenhum lado, ela puxa para a verdade. Amém. Tá bom? Então a primeira verdade que você vai ouvir nessa noite é que você não encontra a palavra Santíssima Trindade na Bíblia Sagrada. Quando eu falo isso, as pessoas dizem, e Mateus 28, 19, né? Jesus diz, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois é, ele falou em Pai, Filho e Espírito Santo, mas não falou em Santíssima Trindade. Falou? Não. Deus é Pai, claro, porque Pai é aquele que cria todas as coisas, que gera todas essas coisas. Ele gerou o mundo, ele gerou as fontes das águas, ele gerou você, ele gerou tudo. Então Deus é Pai. Deus é Filho porque se manifestou como Filho de Deus, morreu na cruz para te salvar. Deus é Espírito Santo porque hoje mesmo, nessa noite, está no teu ser, na tua alma, no teu coração, para te guiar. Porém, nunca fala em Santíssima Trindade. Fala em Pai, Filho e Espírito Santo. A Santíssima Trindade foi uma doutrina criada 300 anos depois de Cristo por um homem chamado Tertuliano. Ele que entendeu errado. Ele pensou, né? Ele achou que Pai, Filho e Espírito Santo significava que no céu tinha 3 pessoas da divindade. Um velhinho da barba branca, que seria Deus, aí já tem um erro. Deus não envelhece. Deus não é um velhinho. Se Deus envelhecesse, estava ruim para nós, né? Porque nós todos estamos envelhecendo e queremos vida eterna. Então você vê por aí os quadros deles pintados lá, um velhinho lá nas nuvens, com uma barba grande, parecendo Noé. Dizer, esse é Deus, o Pai eterno. Não é. A Bíblia diz que Deus é Espírito. São João 4, 24. Agora o que eu estou dizendo pode até ser pesado, pode até machucar, porque a pessoa está acostumada com um Deus barbudinho, velhinho lá há muitos anos, mas é a verdade. Amém? Eu não posso pregar a mentira. Se fosse para mim vir aqui e pregar a mesma coisa das religiões, eu não tinha vindo, tá? Não precisa esse monte de pastor, esse monte de igreja. Eu só sou pastor, só prego por causa que eu tenho essa verdade para pregar. Se for pregar a mesma coisa, deixa eles pregar. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. A Bíblia não diz que Deus é um velhinho.
Ao contrário, nem homem. A Bíblia diz assim, ó, Deus não é homem para que minta. Amém? Mas a Bíblia diz, Deus é espírito. Amém? Deus é espírito, e os que o adoram devem adorar em espírito e em verdade. Então Deus é espírito. Esse espírito que é Deus enche toda a terra. Ele está aqui nessa noite, ele está lá em Bragança, ele está em São Paulo, ele está lá no Japão, ele está no mundo todo, porque ele é um espírito. Ele está lá nas estrelas. Se você chegar lá em Marte, lá em Andrômeda, onde você chegar, Deus está lá. Porque ele é espírito, e o espírito, ele não está preso a barreiras. Quando você está dentro de um corpo, você está preso. Por exemplo, você está dentro desse corpo aí, e você quiser ir lá para Bragança, ou você vai ter que pegar uma moto, ou você vai ter que pegar um carro, ou você vai ter que ir a pé, e você vai ter uma certa demora para chegar lá. Mas se você não tivesse dentro desse corpo, se você tivesse desencarnado, se você fosse um espírito, você só pensava e estaria lá. Por quê? O corpo, a pessoa que você é, te limita. Você não pode atravessar essa parede. Você não pode ir aonde quer, a não ser que pegue um veículo, um avião, seja lá o que for. Mas fora do corpo, o seu espírito está livre para viajar na velocidade do tempo. Deus é espírito, é o que a Bíblia diz. E ele é espírito onipresente. Ele está aqui na lua, nas estrelas, em qualquer canto que você chegar. Porém, veja bem, o homem pecou, e quando o homem pecou, ele se afastou deste Deus, porque o pecado, ele traz separação. Deus é santo, ele não pode descer até você se você está em pecado, e você não pode ir até Deus em pecado, e ser santo igual a Deus. Não pode, você não pode ser santo igual a Deus. Por mais que você queira, não tem como você ser. E Deus não pode ser pecador igual você. Ele é santo, você é pecador. Então há uma barreira, uma dificuldade de você e Deus se encontrar. Então o que que Deus fez? Esse espírito que eu estou falando, não um velhinho. Esse espírito, ele desceu no ventre da virgem e formou uma pessoa, não duas, três pessoas, que ele chama de três pessoas da Trindade. Ele formou uma pessoa, um homem, no ventre da virgem. Este corpinho, um bebê ali, que não veio pela ovulação, porque todo mundo sabe que o parto normal, a criança vem através do homem, para a ovulação da mulher, da ovulação vai para o útero, e quando chega no útero, a criancinha já tem sangue do pai e da mãe, não é verdade? Porque quando chega no útero, na ovulação é que é feita a mistura. Quem estuda um pouco de biologia sabe disso. Na ovulação é feita a mistura para poder ir para o útero. Jesus não passou pela ovulação. Ele foi colocado pelo Espírito Santo direto lá no útero. Por isso ele não tinha sangue nem de Maria e de homem nenhum. O sangue dele era de Deus, pois a Bíblia diz que Deus salvou o seu povo com o seu próprio sangue. Amém. Não tinha sangue de Maria nas veias de Jesus, não tinha sangue de José e de ninguém. O sangue que corria na veia dele era de Deus. Amém. Um sangue sem pecado. Ele não passou pela ovulação, foi direto no útero. Então este bebezinho cresceu ali nas ruas de Jerusalém, e ao chegar aos 30 anos de idade, quando ele tinha a idade certa, ele começou a pregar o evangelho, e começou a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino do céu não vai chegar não, já chegou. Ele era o reino dos céus. Amém? E então ele instituiu os seus apóstolos, seus discípulos. Depois de ele ser morto, crucificado e ressurreto, ele instituiu os seus discípulos dizendo: ide pregai o evangelho a toda a criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É para ir batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não citou nenhuma Santíssima Trindade, os homens que inventaram. Ele falou para batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá no livro de Atos, capítulo 2, verso 38, os apóstolos fizeram o primeiro batismo, do jeito que Jesus falou. Porque o batismo é importante. Jesus havia dito que quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer e
potencialmente não for batizado, será condenado. Amém? Porque o batismo significa sepultamento. O batismo, você é sepultado nas águas, a palavra batizar significa sepultar, e ele não pode ser feito quando você tem 6 meses de idade. Lá vai mais uma verdade sendo dita, por mais que doa. Não pode ser feito quando você tem 6 meses de idade, porque a Bíblia diz que as pessoas que eram batizadas, elas eram batizadas confessando os seus pecados. E quando você tinha 6 meses de idade, você não sabia nem falar, muito menos confessar os seus pecados, tá? Verdade. Então, quando você chega à idade que você tem consciência, você desce às águas para ser batizado e você diz: eu quero ser batizado e confesso que sou um pecador. E uma criança de 6 meses não pode fazer isso. Por exemplo, aquela que está no colo ali daquela mãe, se você chegar para ela e dizer assim: você confessa que é uma pecadora, ela só vai fazer glu, 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 não entende nada. Então a Bíblia diz que quem era batizado confessando os seus pecados. Então eram pessoas que tinham idade para entender o que é o pecado, reconhecer que tinham pecado. Amém? Amém? Outra coisa, não era com gotícula de água na cabeça. Lá vai outra verdade, que parece doer, mas é a verdade. Porque gotícula de água na cabeça não é batizar. A própria palavra batizar significa enterrar completamente, sepultar. Você não enterra um morto com uma mocheada de terra na cabeça. Você não faz isso. Você tem que cobrir completamente. E o batismo é um símbolo do sepultamento. Então você tem que ser coberto. E a Bíblia diz que quando Filipe batizou o eunuco, a Bíblia diz que ambos, os dois, desceram nas águas. Tanto que ia batizar, como que não ia batizar. Então é ridículo você acreditar que eles entraram na água, com a água na cintura e jogar um bulho d'água na cabeça. Não precisava entrar na água, né? Então, essas duas coisas. O batismo é nas águas mergulhando, tá? E é confessando seus pecados. Essas são as primeiras verdades que eu quero dizer para vocês. Então Jesus diz: para ir fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí os apóstolos foram. Eles pregaram o evangelho lá no dia de Pentecostes, e aquelas pessoas que já eram religiosas aceitaram e disseram: o que devemos fazer para ser salvos? Religiosos nós já somos, mas sabemos que nossa religião não pode nos salvar. Mas o que devemos fazer para ser salvo, para ter vida eterna? Então Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E a Bíblia diz que foram batizados 120 pessoas em nome de Jesus Cristo, e se congregaram naquele dia quase 3.000 almas. Aí eles batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí lá em Atos 19, verso 5, Paulo chega da região de Éfeso e pergunta para aquele povo que está lá: vocês já receberam o Espírito Santo depois que creram? E eles disseram: nós nunca nem ouvimos falar que haja Espírito Santo. Ele disse: em que batismo vocês foram batizados? Eles disseram: no batismo de João. Então Paulo batiza eles de novo. Aí a Bíblia diz que foi em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí você vem e me pergunta: então os apóstolos erraram, porque Jesus disse para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não mandou batizar em nome de Trindade, mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Trindade não existe este nome na Bíblia. Então, mas por que os apóstolos batizaram em nome do Senhor Jesus? Eles desobedeceram o mestre? Não, eles entenderam. É para batizar no nome do Pai, no nome do Filho. O nome do Pai não é pai, pai é o que ele é. Eu sou pai desse rapaz de camisa verde, está bem aqui, mas o meu nome não é pai. Se você disser como é o nome daquele pai que está pregando ali, aí sim eu vou lhe dizer qual é o nome deste pai aqui. O nome deste pai aqui é Robson. Esse rapaz que está bem aqui pregando, rapaz não, 45 anos já é um homem já, mais já velho. Então, esse que está pregando bem aqui também é filho. Eu tenho uma mãe ali em Bragança, então eu sou filho dela. Mas se você perguntar assim, como é o nome daquele filho que está pregando ali? Qual é o nome desse filho aqui? Rubson. Então o nome desse pai aqui é Rubson. O nome desse filho aqui é Rubson. É para batizar no nome do Pai, o nome do Filho e no nome do Espírito Santo. O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Esta é a regra que Jesus deu para os apóstolos e eles cumpriram a sua regra. Portanto, quero dizer para vocês nessa noite: ninguém nessa cidade de Bragança está batizado segundo a Bíblia. E se não está segundo a Bíblia,
não pode ser salvo. Mas nessa noite é a noite em que você possa dizer: esta é a verdade. Por mais que eu tenha 60, 50, 70 anos escutando aquelas outras coisas, mas o que importa é que hoje à noite eu escutei a verdade. Tá bom? Amém. E então desça as águas amanhã pela manhã e batize-se no nome do Senhor Jesus Cristo, pois esse é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não no nome da Santíssima Trindade, porque isso não é bíblico, isso é paganismo. A Bíblia não fala nisto. Amém? Então essas são as verdades que você precisa ouvir, né? Às vezes você vai lá na internet, tem lá, você precisa assistir esse vídeo, você precisa ouvir esta pregação. A Bíblia também não fala em Deus Filho. Agora machucou. Não, a Bíblia fala em Filho de Deus. Não pode existir um Deus Filho, porque um filho, ele é gerado. Deus nunca foi gerado, Deus é eterno. A Bíblia fala em Filho de Deus. O que é que Deus fez? Deus, sendo divindade, sendo uma deidade, ele precisava de um homem para interceder pelos outros. Um homem, ele não precisava de outro Deus. Deus não pode interceder por você. Quem intercede por você é outro homem. Quer ver eu dizer isso para você? Lá está em 2 Timóteo capítulo 2, verso 5. Há um só mediador entre Deus e os homens. Há um só Deus, melhor dizendo, e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo. Aí diz, o homem. Jesus Cristo, como Deus, não pode interceder por você. Ele intercede por você como homem. Amém? Amém? Então, ele é Deus e ele manifestou-se como homem. Desceu, formou um corpo no ventre da Virgem e habitou no meio de nós. Foi chamado Emanuel, que significa Deus conosco. E como homem, ele intercede por você. Porque ele foi o único homem que foi justo, o único homem que não pecou. Ele foi o segundo Adão. O primeiro Adão caiu no pecado, mas o segundo Adão manteve-se firme na palavra. Então ele foi crucificado, seu sangue foi vertido por você e por mim na cruz. Aquele homem Jesus, agora aquele Deus Jesus, ao mesmo tempo que ele é o homem Jesus, ele é Deus Jesus. Ele não é um Deus Filho, ele é o Filho de Deus. A Bíblia diz, há um só Deus e um só mediador. Amém? Amém? Nada de três pessoas da divindade, uma pessoa. Quando Filipe, em São João 14, perguntou para Jesus, mostra-nos o teu Pai. Filipe pensava que o pai de Jesus era um velhinho, está lá no céu, igual o povo de hoje pensa, né? Mostra-nos o teu Pai. Não vai fazer isso quando você chegar no céu um dia, que Jesus vai fazer com você, mesma coisa que ele fez com Filipe. Filipe disse, cadê teu Pai? Mostra-nos o Pai. Jesus disse, Filipe, eu estou há tanto tempo convosco que tu me pergunta, mostra-nos o Pai? Por que diz tu isto? Não vês tu que o Pai está em mim? Ele não disse, o Pai é outra pessoa distinta. Não, ele disse, o Pai está em mim. Amém. Não é outra pessoa distinta. É uma pessoa. E nesta pessoa habita, diz Paulo, corporalmente toda a plenitude da divindade. Amém. Então Jesus corrigiu Filipe, porque Filipe estava procurando o Pai ali, um velhinho assim por diante, mostra o teu Pai. Não, Jesus disse, o Pai está em mim. Amém? Amém. Aquele corpo do Filho de Deus, aquele corpo chamado Jesus, é a morada do Pai. Quando você chegar no céu algum dia, não vá nessa de dizer, cadê teu Pai? Queria ver um velhinho por aí num trono. Não, abrace Jesus. Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele não é só isso também, ele também é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o lírio dos vales, a estrela resplandecente da manhã. Ele é tudo que você imaginar. Lá no templo, no Velho Testamento, ele era o cordeiro que era morto lá no altar de bronze, e ao mesmo tempo ele era o sacerdote que matava o cordeiro. Glória a Deus. Ele está representado em tudo. Ele era o sacerdote que matava o cordeiro, ele era o cordeiro que era morto, ele era o altar de incenso, ele era o pão da proposição. Amém? Amém? Ele era aquela luz dos candelabros que está lá dentro, porque ele diz, eu sou a luz do mundo. Jesus é tudo. Jesus é o Pai, Jesus é o Filho, Jesus é o Espírito Santo. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor que é capaz de ser muitas coisas.
Glória a Deus. Até eu, como ser humano, posso ser muitas coisas, imagine Deus. Por exemplo, eu posso ser carpinteiro, marceneiro e pedreiro e não ser três, é ou não é? É verdade. Até nós que somos homens, podemos ser muitas coisas. Eu posso ser motorista, eu posso ser arquiteto, eu posso ser marceneiro e não sou 3, nem 4, nem 5. Agora, por que as pessoas acham dificuldade de Deus ser Pai, Filho e Espírito Santo e eles acham que tem que ser 3? O que é isso? Tem uma música antiga do Legião Urbana chamada Índios, que o Renato Russo cantava. Quem me dera pelo menos uma vez entender como um só Deus é 3. Um só Deus. Ele é não só 3, ele é Pai, ele é Filho, ele é Espírito Santo, ele é Alfa, ele é Ômega, ele é lírio dos vales, estrela resplandecendo da manhã. Ele é tudo sem imaginar. A Bíblia diz, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus, ele não está na divindade. A divindade é que está nele. Amém? Ele não é como um funcionário, que ele faz parte da divindade junto com mais dois amigos. Não, a divindade está nele, é o que Paulo diz. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Você precisa saber dessas coisas, porque se você não adorar Deus desta forma, você estará adorando no paganismo. Assim como os evangélicos criticam os católicos porque falam em Maria ser mãe de Deus, ela não pode ser mãe de Deus, é mãe de Jesus, de Deus não pode, porque Deus é eterno, então ela é mãe de Jesus como homem, não pode ser mãe de Jesus como Deus. Mas só que o evangélico também vem e fala num tal de Deus Filho, a Bíblia não fala nisso. Não existe Deus Filho, existe o Filho de Deus, não pode existir Deus Filho. Porque um filho, ele tem início, ele é gerado por alguém. Então Jesus é o Filho de Deus. Amém? Amém. E nele habita a plenitude da divindade. Essas coisas que você não ouve mais por aí. Porque o mundo religioso se tornou um comércio. É o capitalismo religioso, em que eles têm que pregar tudo igual. Até a moda, né? As pessoas hoje em dia têm que cortar o cabelo igual aos outros, tem que, se você vê o estilo das pessoas, tem que ser o mesmo estilo. Então assim está o mundo cristão, tudo tem que ter o mesmo estilo. Mas que tal se você pegar o estilo de Deus, o estilo da palavra? Porque você não crê como diz as Escrituras. Jesus disse isso lá em São João 5, versículo 39. Ele diz, quem crê em mim, como dizem as Escrituras. Ele não diz, quem crê em mim, como diz a religião tal. Diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Você só vai ter um encontro verdadeiro com Deus. Você só vai ter vida eterna quando você crer como diz as Escrituras. Eu afirmo para você que essa Escritura é confiável. Porque o tempo que nós estamos vivendo agora, o inimigo ele está trabalhando no psicológico das pessoas. Através da internet, do YouTube, desses vídeos assim por diante, vem um sabidinho lá, faz um vídeo, e você pensa que ele sabe tudo. Ele não sabe nada não. Ele está fazendo aquilo para adquirir inscritos e like. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Então ele faz um vídeo lá, e aí ele faz e põe dúvidas na Bíblia, para você achar que a Bíblia é um mito, como aqueles livros da Grécia, aqueles deuses gregos e assim por diante. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A Bíblia não é um mito. O que é um mito? A história do Chapeuzinho Vermelho é um mito. Por exemplo, porque diz assim, era uma vez, né? Quando foi isso? Uma vez, uma moça que tinha um chapeuzinho vermelho, era uma vez, ninguém sabe onde foi aquilo, ninguém sabe quando foi aquilo. Aquilo é simplesmente fruto da imaginação do autor. Era uma vez. Porém, a Bíblia não é desta forma. A Bíblia diz em Isaías 6, diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias. Veja, a Bíblia diz uma data, cita o nome de uma pessoa influente e diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu, Isaías, vi Deus em seu alto e sublime trono. Então, não é um mito, não, era uma vez, eu vi falar tal coisa, eu acho, não é fábula, não é mito. Mas no ano em que morreu o rei Uzias, é só você verificar na história se existiu esse rei Uzias, você vai ver que ele existiu. Lá
em Lucas, o Evangelho de Lucas começa dessa forma: quando Herodes era tetrarca da Judéia, e Filipe, seu irmão, tetrarca da Litureia, e Caifás e Anás eram sumos sacerdotes no templo, a palavra de Deus veio a João Batista. Veja, não é assim, era uma vez um homem chamado João Batista, não. Quando Herodes era tetrarca, aí você vai na história e verifica se esse Herodes existiu. Pois é, quando ele era tetrarca, quando Filipe, seu irmão, era tetrarca da Litureia, quando Caifás e Anás eram sacerdotes, nesse tempo, nessa época, a palavra do Senhor veio a um homem chamado João Batista. A Bíblia não é um mito, ela cita datas. A Bíblia não é um mito, a Bíblia se entrelaça. Você diz, esse livro de Gênesis foi escrito por alguém, 1000 anos ou 2000 anos depois, alguém escreveu o livro de Apocalipse. Veja, ela se entrelaça. No livro de Gênesis, nós encontramos um rapaz chamado José. Ele foi vendido por 12 irmãos dele, por 30 moedas de prata. Isso se entrelaça com Jesus. 4000 anos depois, Jesus foi vendido pelas 12 tribos de Israel. Por quanto? 30 moedas de prata. José foi jogado no calabouço, na prisão. Jesus foi jogado na sepultura. José saiu do calabouço e se assentou à destra de Faraó. Jesus saiu da sepultura e se assentou à destra de Deus. Ela se entrelaça. Ela se entrelaça. A Bíblia ela não é um mito. Ela está todo tempo conectada. Uma coisa é sombra de outra. Por isso que Paulo diz que o Velho Testamento é sombra daquilo que havia de vir. Você toma o livro de Apocalipse, você vê em Apocalipse 10, João diz, e vi um anjo forte descendo do céu, colocou um pé na terra e outro no mar, levantou sua mão direita ao céu e jurou que o tempo não é mais. Se vai para o livro de Daniel, Daniel diz, eu vi 2 personagens, um desse lado e outro do outro do rio, e um homem vestido de linho dentro do rio que levantou suas mãos ao céu e jurou. Observe ela se entrelaçando. Ela tem referências. Ela não é como qualquer livro que é escrito por acaso, uma baboseira que alguém escreveu. Ela é um livro espiritual. Quando você lê ela, algo acontece com você. O problema é que Satanás está trabalhando para te dar o WhatsApp o dia todinho, vídeos no YouTube o dia todinho, jogos e assim por diante, e você nunca tem tempo para ler um versículo da Bíblia. Mas no dia que você lê um versículo da Bíblia, você vai ver que ela é diferente de qualquer livro, porque você lê um livro, aquilo não mexe com você. Você lê um livro, aquilo fica lá. Aquilo não tem nenhuma força espiritual. Mas quando você lê a Bíblia, aquilo mexe com você. Quem ler a Bíblia direto muda de vida. Amém. Porque ela é um livro espiritual. Portanto, meus irmãos, nessa noite, creia na Bíblia. Porém, creia do jeito que ela diz. Jesus diz, quem crê em mim, como diz a Bíblia. Mas só que as pessoas estão crendo como diz a religião tal, e ficam falando mal da religião do outro e está tudo errado. Mas pega esta Bíblia, sente-se, leia um capítulo todo dia, ore a Deus, faça o que ela diz. Glória a Deus. Amém? Amém. Examinai as Escrituras, São João 5,39, porque são elas que de mim testificam, e nelas, nas Escrituras, cuidais ter vida eterna. Onde é que tem vida eterna? Nas Escrituras. Porque é essa palavra. É claro que ela foi escrita com tinta e pena e papel. É lógico. Só que a questão não está nessas letras. Está na força que essas letras formam. Amém, Senhor. Quer ver? Como eu vou lhe dizer para você que a palavra tem poder? Glória a Deus. Se você ficar gritando bem ali no portão, Manuel, é ou não é? Eu fico bem aqui sentado nessa cadeira tranquilo. Aquela palavra que você está falando não tem força nenhuma sobre mim. Mas se você disser, Rubson, você viu? Porque a palavra, se ela estiver conectada com você, ela te desperta. Amém. A Bíblia diz que pela palavra de Deus os mundos foram criados. Foi por isso que Lázaro estava lá do outro lado da vida, depois de 4 dias de morto. E Jesus disse, Lázaro, sai para fora, e ele despertou no sepulcro. Veja o poder que a palavra tem. Amém, Senhor. O poder que a palavra tem. Quando você passar por uma roça de mandioca ou de macaxeira, seja lá o que for, diga, eu abençoo esta lavoura no nome de Jesus. Porque se você amaldiçoar, aquilo pega.
Viu? A palavra tem força. Pare de chamar seu filho de danado. Danado significa perdido, condenado. Chame-o de abençoado. Palavra tem força. Quer ver como a palavra tem força? Olhe para sua esposa todo dia e diga que ela é feia, para você ver que você não vai acabar com o seu casamento. Mas se você olhar para ela e dizer assim, você é uma mulher bonita, você é uma pessoa direita, eu gosto muito de você, você vai ver que seu casamento vai ficando cada vez mais apimentado. É ou não é? A palavra tem poder, a palavra tem força. Eu conheço amigos que acabaram com o casamento dele, né? Fica dizendo que você é buchuda, você é feia, você é magrela, e aquilo vai destruindo a pessoa. A palavra tem poder. Portanto, esta palavra que eu estou pregando para você bem aqui, se você deixar um pouquinho sua religião de lado, dizer, eu não vou ficar com raiva dele por causa de religião, vou ouvir o que ele tem a dizer, ele tem alguma coisa que ele quer dizer, então escute. O apóstolo Tiago diz, todo homem esteja preparado para ouvir. Ouça e veja se não é verdade. Os apóstolos nunca batizaram em uma tal Santíssima Trindade. Os apóstolos nunca citaram essa palavra Santíssima Trindade na Bíblia. Os homens inventaram isso, as religiões inventaram isso. Essa Bíblia não cita Nossa Senhora. Essa Bíblia não fala em Papa, não fala em Padre. Esta Bíblia, ela simplesmente é neutra. Ela não é de religião nenhuma. Ela é de Deus. E ela quer salvar o católico, o protestante, seja lá quem for, seja o macumbeiro, lê isso aqui e crê, ele vai ser salvo. Seja o homossexual, seja o bandido, seja lá quem for, ler isto aqui. Mas quando nós lemos ela, usando os binóculos da nossa denominação, nós não cremos nela. Porque a gente lê assim, ó, ela diz isso aqui, mas só que a minha igreja não diz. Não faça isso. Não, ela diz isso aqui, não importa. Eu fico com o que ela diz. Amém? Amém. Fique com a palavra de Deus. Jesus disse, nem só de pão vive o homem. Você todo dia trabalha para comprar o feijão, o arroz, a carne, ou o peixe, ou o açaí, seja lá o que for. Mas sabe de uma coisa? Isso aí só alimenta o seu corpo físico. E a sua alma? A sua alma também come. Jesus disse que ela come. Jesus disse que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A tua alma, ela come a palavra. Glória a Deus. E a palavra é Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não tem vida em si mesmo. As pessoas se preocupam, vão na academia, malham, cuidam muito deste corpo. Se preocupa em correr para não ter colesterol, nada contra, eu também gosto de fazer isso, é bom, mas não fique preocupado só com esse corpo, porque por mais que você cuide dele, ele vai se acabar um dia. Verdade. Eu tenho uma vozinha lá em Bragança que está com 93 anos, deitada dentro da rede. Esses dias ela piorou, está cada vez pior, e nós sabemos que ela está chegando ao fim. Mas ela já foi uma jovem. Ela já me mostrou fotos dela quando ela tinha 15 anos, era uma jovem muito bonita. E por mais que ela cuidou daquele corpo, por mais que ela foi em academia, por mais que ela fez de tudo para preservar, aquele corpo está ali dentro de uma rede com 93 anos. E tem uma coisa, vai para a sepultura, como eu também vou, como você também vá. Então se preocupe com o corpo, sim. Se preocupe com o que você come também, se preocupe também com o que você ouve. Que tipo de evangelho você está ouvindo? Porque o que você ouve, a Bíblia diz, o crer vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E se você está ouvindo credos religiosos e não o que a palavra de Deus diz, assim como você comer qualquer besteira, você destrói seu corpo físico, você ouvir qualquer evangelho falso, você destrói sua alma. É no nome de Jesus que eu falo isso. Por não se preocupar com isso, os nutricionistas dizem, você é o que você come. É ou não é? Se você come comida saudável, você tem saúde. Pois é, no espiritual do mesmo jeito. Se você come falso evangelho, você é um falso. Você não tem vida eterna se o evangelho que você come é um evangelho falso. Você é o que você come. Portanto, só tem um jeito de você comer um evangelho genuíno. Este é o evangelho da Bíblia, do que a palavra de Deus diz. Amém? Amém. Olha, nós temos um canal na internet chamado O Alarido do Rei. A palavra alarido significa barulho, tá? O barulho do rei. Está baseado em Tessalonicenses 4,16, que diz, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com barulho.
E é o que ele está fazendo agora. Esse barulho que você está ouvindo é Deus querendo atingir seu coração. Deus faz um barulho para chamar tua atenção. Amém? Amém. Sempre é desta forma. O barulho é para chamar a sua atenção. Quando eu morava na colônia, na roça, lá no sul do Pará, Paraupebas, eu ia para o mato, pegava um cuco babaçu e batia no chão assim, ó. Pegava a espingarda, deixava ali do lado e batia no chão. Com o coco babaçu. E ficava escutando. Não demorava muito, a cutia batia também. A paca batia também. O tatu batia também. E eles escutavam aquele som e eles vinham até mim. Certo? É uma forma que eu tinha de chamava batuque. Aprendi isso com um caçador que já morreu também. Mas, deixa eu dizer uma coisa pra você. O som, um barulho, Deus está fazendo um barulho. É por isso que Deus está aqui nessa noite, fazendo um barulho, fazendo você ouvir o que você não tem ouvido há anos. Porque agora, o que Satanás fez? Pegou e fez do evangelho um meio de ganhar dinheiro. E agora é só Jesus vai te dar vitória. Pega esse envelope e mostre que você tem fé. Volte aqui amanhã com R$200 nesse envelope. Vamos ver se você tem fé. Desafia você. Aí se você disser assim, mas eu não vou trazer não, então você não tem fé. E aí vai te roubando. Esse é o evangelho que estão pregando. Eu não vim aqui fazer isto. Eu vim aqui dizer a verdade para você. Pegue a sua Bíblia hoje e verifique. Procure na internet, você encontra a palavra Santíssima Trindade nessa Bíblia. Pergunte, verifique no livro de Atos se os apóstolos alguma vez batizaram no nome de alguma Santíssima Trindade. Verifique se essa Bíblia diz em algum lugar que Deus só quer o coração. Mas essa Bíblia diz que Deus quer corpo, alma e espírito. Segundo os Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. A Bíblia diz que Deus quer o teu corpo, a tua alma e o teu espírito. Amém. Amém, Senhor. Completamente renovado. A moça diz, eu vou vestir um shortinho bem devasso, porque Deus só quer o coração. Deus quer você todinha. Verdade. E deixa eu dizer uma coisa pra você, quando você morrer, que for para aquela sepultura, você pensa que Deus vai ressuscitar você no último dia, Ele quer aquele cadáver que foi botado na sepultura. A Bíblia diz, a terra dará conta dos mortos, o mar dará conta dos mortos. Deus quer cada fio de cabelo seu. E Ele vem dizer, eu quero cada fio de cabelo seu, cada parte do seu corpo completamente santificado. Amém. Amém. Em Romanos capítulo 12, Paulo diz, não apresentei os vossos membros. Que é os vossos membros? Vossos membros dos vossos corpos, as vossas pernas, os vossos seios, o vosso corpo, como sacrifício do pecado, mas apresentei a Deus como um sacrifício santo, que é o vosso culto racional. E esse negócio de dizer que Deus só quer o coração é mentira. Satanás está te enganando através de uma religião. Busque a Deus. Deus é santo e Ele quer que você se santifique. E a gente diz, todo mundo já pecou. Sim, todo mundo pecou. Mas Jesus foi enviado para desfazer o pecado. E se você tem Ele dentro de você, se você nasce de novo, Ele vai desfazer o pecado que está em você. E com o passar do tempo, Ele vai te lapidando. Se você era viciado em jogos, você vai ter nojo disso. Se você era uma adúltera, você vai começar a parar com isso. Você vai arranjar seu companheiro certo, sua esposa, seu esposo certo. E você vai começar a se posicionar. E a verdade é que Ele vai te lapidando dia após dia, pois lá em Provérbios 4,18 a Bíblia diz que a vereda do justo é como o romper da aurora, que vai clareando dia após dia até se tornar luz completa. Quando o sol nascer ali amanhã de manhã, preste atenção nisso. 5:30 da manhã ainda aparece só os raios, mas ainda está escuro. E você diz, já tá bom já aquilo ali. Não, calma, ele vai clarear mais. 8 horas ele fica mais forte, e até que ele chega à sua força máxima, quando ele está no meio do céu, meio-dia. Assim é a palavra de Deus na sua vida. Você começa. Você simplesmente crê em Jesus Cristo, aceita Ele como teu Salvador. Não aceite Ele só como seu Salvador, aceite Ele como seu Senhor também. Amém. E as pessoas só querem Ele hoje em dia como Salvador. Me salva na hora do acidente, me salva na hora que eu estiver doente. Eu quero Jesus como meu Salvador. Ei, mas Ele também quer ser o teu Senhor. Amém. Aí as pessoas dizem, quem manda na minha vida sou eu. Quem manda na tua vida é Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então você vai dia após dia, vai clareando a palavra de Deus na tua vida. E você vai indo até chegar à luz máxima, ao meio-dia. Amém? Amém.
quando a luz vier sobre você, Jesus diz assim: vós sois a luz do mundo. Então o meu recado para você nessa noite, me perdoe, me desculpe, porque às vezes parece duro, mas não é, porque a gente acostumou com aquela coisa que está aí fraquinha, né? Mas essa não é um evangelho para insultar, é um evangelho para te dizer a verdade. Amém? Amém? Todos nós pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus. Porém, Jesus Cristo não quer que nós fiquemos assim. Eu cheguei num comércio uma vez, estava escrito assim, ó: Jesus me ama do jeito que eu sou. Eu não concordo com essa frase. Jesus não ama do jeito que eu sou. Ele me ama, ele sabe que eu sou o pecador, mas ele quer me transformar. Ele quer me mudar. Amém? Amém. Faça isso, lembre-se disso. Eu sei, a pessoa pode ser um homossexual, a pessoa pode ser uma prostituta, seja, Deus ama o homossexual, Deus ama a prostituta, eu também amo, só que nós amamos o homossexual, nós não amamos a homossexualidade, nós amamos a prostituta, nós não amamos a prostituição. Amém? Assim como nós amamos o canceroso, mas não amamos o câncer. Você não tem que amar o câncer, você tem que amar a pessoa que está com câncer. Você tem que amar o pecador, não o pecado. Deus ama o pecador. As pessoas dizem: ah, vocês falam isso, mas Deus ama o pecador. Sim, ama, mas Deus não ama o pecado. Deus quer salvar o pecador. Deus quer que o pecador mude de vida, que se transforme, que santifique, busque santificação, para que naquele grande dia ele possa ser encontrado sem rugas, sem mancha diante dele. Que evangelho é esse que não tem mudança? Não, é do jeito que é mesmo. Não é desta forma. Deus tenha misericórdia. O evangelho verdadeiro é um evangelho de mudança de vida. Amém? Glória a Deus. Olha, eu fico muito feliz por vocês darem ouvido do que estamos dizendo essa noite. Amém. Lá em Atos 17, a Bíblia diz que Paulo foi pregar o evangelho em Tessalônica. E as pessoas de Tessalônica não ouviram o que Paulo dizia. Ele estava pregando e eles estavam jogando tomate nele, jogando ovo podre nele. Mas aí ele pegou a sua Bíblia e foi por uma outra cidade chamada Bereia. E quando ele chegou lá, a Bíblia diz: e as pessoas que estavam em Bereia foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Pois eles ficavam escutando o que Paulo dizia e verificando na Bíblia para ver se era assim mesmo. Esse tipo de gente que você tem que ser. Amém. Em vez de defamar, em vez de falar mal, em vez de jogar pedra, pega a Bíblia e vá ver se não é assim mesmo, como estamos dizendo. Amém? Se for assim mesmo, então fique com a palavra. Não fique comigo, fique com a Bíblia. No nome de Jesus Cristo. Nosso irmão João Roberto, cante aqui uma canção. Seu nome é Jesus, o nome mais lindo que trago guardado em meu coração. O irmão João Roberto vai cantar e vai fazer uma oração encerrando. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos Amém. cantar este louvor, Glória a Deus. fazer uma oração e nos despedir para ir para nossos lares. Amém. Você achou um tesouro precioso na cruz? Glória a Deus. Nós sabemos, né? Nosso tesouro precioso é o Senhor Jesus Cristo, amém? Seu nome é Jesus. Estou vivendo feliz com Cristo, com gozo profundo, o meu coração achei um tesouro pendurado na cruz. Queres saber seu nome? Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus, é um nome magnífico que trago guardado em meu coração. Enquanto aqui viver, não posso esquecer que deu salvação. Seu nome é Jesus, é um nome magnífico que trago guardado em meu coração. Enquanto aqui viver, não posso esquecer. Me deu salvação. Enquanto aqui viver, não posso esquecer. Me deu salvação.
Vocês estão aí que ouviram a palavra de Deus nessa noite? Vocês desejam oração nessa noite? Se vocês desejam oração nessa noite, você pode chegar até aqui na frente para que o pastor possa orar por vocês. Talvez você está com uma enfermidade, com algum problema, mas se você quiser nesta noite oração, possa vir aqui na frente, amém? Para o pastor orar por vocês. Amém. Não perca a oportunidade, amém? Glória a Deus. Uma vez nós estávamos num culto em Garrafão do Norte. Tinha um rapaz lá que ouviu o culto, ele estava do lado do irmão Ivan. Ouviu o culto todinho. O pastor disse, quem quer